Olá pessoal, bem-vindos ao Clipcast, o podcast que dá voz a quem transforma a educação. Essa é uma produção da Clip Escola, a agenda digital que ajuda mais de 2.000 escolas em todo o Brasil. O Clipcast está disponível tanto no YouTube quanto no Spotify, então ativa o sininho e nos segue para não perder nenhum episódio. Eu sou Lívia Pilon, uma das especialistas de comunicação aqui da Clip, e hoje a gente vai falar de um assunto super importante: campanha de Black Friday nas escolas. Como você pode preparar sua campanha de matrículas e fidelização. Bom, pessoal, e para o nosso bate-papo de hoje, a gente convidou mais uma vez a Fabiana Braulio. A gente gostou tanto da nossa primeira conversa que a gente quis trazer ela de novo aqui. A Fabiana ela é especialista em marketing escolar, ela é consultora e também criadora de conteúdo para escolas. Fabi, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite de novo, né? Foi um prazer estar com vocês no ano passado e agora fiquei muito satisfeita de ser convidada novamente. O prazer é todo meu. Obrigada. Legal, tá em casa, vamos lá. Até para começar um pouquinho, eu sei que a gente já ouviu um pouquinho assim, mas eu queria trazer esse contexto de como é que você caiu e se envolveu no marketing escolar. Então, se você puder contar um pouquinho da tua trajetória para a gente. Eu tenho formação técnica em educação, então eu sou da área da educação também. Fiz magistério, né? Aquele curso técnico que faz junto com o ensino médio, então um curso de 4 anos, praticamente, a pedagogia. E depois que eu me formei no técnico, eu cursei Relações Públicas e fiz pós-graduação em Marketing Estratégico. Então, eu uni as duas coisas e resolvi trabalhar com marketing para escolas. Comecei a atender uma escola, que era a escola dos meus filhos, e depois estendi para as outras escolas, e hoje já atendo escolas em vários estados. Legal, tem uma colega de profissão aí, eu também sou formada em Relações Públicas. Que legal! É raro encontrar colegas de profissão assim, né? Sim, é Então, difícil. Que fiquei feliz. legal! Uhum. E Ai, por que legal. acaso, olha só, o meu TCC da época de escola foi sobre estratégias de relacionamento no ambiente escolar. E Ai, que aí, anos depois, maravilhoso! você vê como o universo ele vai botando as pecinhas e a gente vai se encaixando, né? Então, Sim, vai se encaixando. E eu acho muito maravilhoso trabalhar com isso, porque é um universo que ainda é um pouco novo para as escolas. Então, a gente tem muitas possibilidades para serem trabalhadas, muitas coisas que ainda não foram vistas, muitas coisas que a gente estuda e que a gente identifica que são oportunidades, né, para esse nicho. Então, eu amo trabalhar com escolas, no ambiente escolar, as necessidades escolares da comunicação são diferentes, sim. são peculiares, então os tempos são peculiares, então eu gosto muito de trabalhar com marketing estratégico para escolas. Legal. E aí já vou aproveitar, né, esse enredo que a gente está conversando para já entrar no nosso tema mesmo, porque quando a gente fala de campanha de Black Friday, que é o que a gente quer trazer hoje, as escolas ela ainda têm dificuldade de se enxergar dentro dessa campanha. Então eu queria ouvir de você como é que você vê a Black Friday sendo adaptada para esse setor educacional. Então, Olivia, é super interessante a gente tocar nesse assunto, porque o que eu percebo ao longo desses anos atendendo escolas é que, pelo fato da escola ser algo que vem de educação, e educação ser algo que é muito associado com o amor, as escolas, os gestores têm um pouco de dificuldade de enxergar a escola como algo comercial. Eles se sentem um pouco até meio que culpados ao falar de forma comercial com as famílias, ao colocar alguma promoção, ao colocar algo que volte o olhar das famílias para a parte comercial. Então, o que eu gosto de dizer sempre para as escolas que eu atendo é que nós precisamos lembrar que nós somos empresas, né? Não precisamos tratar as famílias necessariamente apenas como uma empresa, mas nós precisamos lembrar que somos. A escola precisa a escola precisa de faturamento, a escola precisa de metas, a escola precisa de dados, como qualquer outra empresa. E a relação que eles estabelecem com as famílias é diferente das relações que outras instituições que não são escolas estabelecem. Né? Nós temos clientes aí que às vezes passam literalmente uma vida dentro da escola, né? Um intervalo ali, às vezes, que pode durar até uns 15 anos. Então, é uma relação comercial especial. E as escolas precisam trabalhar isso de uma maneira que colha os frutos comerciais
para a escola, mas sem tornar essa relação com as famílias comercial. Então, esse é o desafio, encontrar esse ponto de equilíbrio, que é o desafio para a gestão, né? Continuar tratando as famílias com acolhimento, com aquela hospitalidade, que um ambiente que cuida do que a família tem de mais importante precisa ter, ao mesmo passo que ela não deixa de cuidar da sua parte comercial e empresarial. Uhum. Legal. E assim, né, olhando especificamente para esse período do ano onde as escolas elas já estão pensando em rematrícula, né, que acho que são dois momentos diferentes também, quando a escola olha para rematrícula e quando ela olha para matrícula, e a gente já se encaminhando para entrar em novembro, onde vem essa promoção. Então, como é que a gente consegue aproveitar esse motivo, né, dentro das escolas também? É. E aí, assim, a questão das rematrículas e matrículas, um impacta diretamente no outro, né? Quanto mais a gente consegue reter os alunos, menos a gente precisa captar. Então, a campanha de rematrículas, ela vem trazendo uma antecipação para que o gestor consiga fazer esse controle de evasão e ver ali como que vai ficar o cenário dele para o próximo ano, antes, né, de ele ter que efetivamente captar. Então, a antecipação da rematrícula é algo que tem sido cada vez mais trabalhado e cada vez mais cedo, né, no ano letivo, para que o gestor tenha essa previsão de como vai ser a captação dele. E como a gente já sabe, né, que quanto mais a gente retém, mais barato fica o processo total da campanha de matrículas. Então, a Black Friday, ela entra nesse momento em que a gente precisa criar estratégias para tornar o processo da campanha de matrículas mais viável para a escola e também para as famílias. Então, o ideal é trazer a campanha, a Black Friday para dentro da campanha de matrículas, com um olhar muito atento para não tornar isso algo tão comercial. Afinal de contas, o principal foco aí é a gente conseguir reter as famílias que a gente já tem um relacionamento com elas. Então, se a gente torna isso algo muito comercial, a gente pode acabar ferindo algo que a gente demorou para construir com as famílias. E aí, quando a gente fala de Black Friday, automaticamente a gente já pensa em consumo. Por que a gente pode aproveitar essa época? Porque as famílias já estão preparadas para para uma ação comercial da escola nesse momento, né? Então, elas estão mais predispostas, mais suscetíveis a ceder a alguma promoção, a aderir a alguma promoção, ou ficar mais atentas às ofertas que a escola vai fazer para a família aderir para 2026, né? Então, aí entra um momento de planejamento de como a escola vai fazer essa oferta para as famílias, aproveitando o período também de Black Friday. A questão que a gente fica um pouco assim desafiadora é que a gente tem a Black Friday em novembro, que é um momento em que quem tinha que fazer a rematrícula já deveria ter aproveitado as primeiras ofertas. A gente já está ali nas últimas etapas da campanha, a gente já está, a maioria das escolas já vai ter aberto a fase de vagas remanescentes, né? Porque a gente divide em algumas etapas a campanha e em novembro essas vagas remanescentes já começam a ficar disponíveis, já finalizou aquele prazo que a escola, por lei, precisa garantir a vaga para quem já é aluno. Uhum. Então, o que a gente consegue aproveitar da Black Friday são ofertas que são relâmpago mesmo e que não podem necessariamente levar o nome de oferta, porque senão a gente acaba associando muito com a parte comercial. Ah, legal. A gente não, quando você diz a gente não pode levar o nome de oferta, é muito mais para a gente não invadir um espaço e ficar muito agressivo, ou é uma questão mais legal? Não, é uma questão da gente não invadir o espaço mesmo, é um pensamento estratégico, porque veja bem, a escola é um consumo que a família faz, mas ela não associa com o consumo, né? Ela contrata aquele serviço sem associar ele a algo comercial. E aí, se a gente fala muito de promoção, de metade do preço, de desconto, a gente associa o nosso produto, o nosso serviço a algo comercial. Então, o que eu aconselho nesse caso aqui é falar menos sobre coisas que lembrem sobre
parte comercial, e coisas que lembrem mais sobre acolhimento, aconchego, vantagens. Então, usar menos as expressões, por exemplo, como desconto, promoção, metade do preço, e aí aproveitar mais o gatilho do senso de urgência, né? Falar sobre prazos, falar sobre comodidade de pagamento, talvez você oferecer coisas que deem mais conforto para a família pagar, como, por exemplo, um parcelamento diferenciado ou um brinde para adesão dentro do prazo que a sua escola acha interessante. Então, trazer vantagens que sejam mais associadas ao conforto e comodidade da família, mais do que relacionadas ao preço, tá? Uhum. Isso é importante porque, às vezes, a escola, querendo entrar na mesma onda dos demais nichos, acaba pecando um pouco nisso, levando a coisa muito para o lado comercial. E isso não é um leilão de vagas, né? Não é ali um balcão de matrículas onde você coloca as vagas que tem para leiloar ou para liquidar. Então, você pode acabar pecando e diminuindo, inclusive, a credibilidade da sua escola, a associação da qualidade de ensino, quando você associa promoções muito agressivas em eventos como esse. Legal, bem importante, inclusive porque você trouxe coisas práticas, assim, né, de como isso pode soar para as famílias, assim. Então, acho que isso é bem interessante dos gestores que nos acompanham poder já deixar isso no radar. E eu até anotei aqui que teve uma parte da tua fala que você falou que você separa em etapas, né? Então, essa já seria a etapa que estaria aberta para a parte de matrículas. Eu queria que você trouxesse um pouquinho de quais são essas etapas, né? Olhando estrategicamente para essa parte comercial. Como é que vocês fazem essas etapas? Então, as etapas da rematrícula, normalmente tem em média, e a campanha de matrículas, em média, 40 semanas, a gente divide esse intervalo. É claro que cada escola, cada região do Brasil tem uma cultura diferente. Eu já atendi escolas que iniciam campanha de matrícula só em novembro, e tem escolas que estão iniciando em junho campanha de matrículas, mas na região sudeste aqui está cada vez mais cedo, e para outras regiões, às vezes regiões interioranas também, dentro da região sudeste mesmo, tem escolas que optam por começar mais tarde, por causa do comportamento das famílias mesmo, né? Agora, aquelas que começam mais cedo, elas conseguem dividir em mais etapas a campanha de matrículas. E aí ela consegue oferecer vantagens mais confortáveis para a família e até mesmo para a escola. Então, se você lança a sua campanha de rematrícula, você vai oferecer uma determinada vantagem para essa família fazer a adesão com antecedência. E isso garante para a escola uma previsibilidade, tanto do alunado de 2026, quanto uma previsibilidade financeira também, para ela conseguir arcar com as despesas de fim de ano, que são os próprios brindes da rematrícula, que são as próprias festas de confraternização, 13º da equipe. Então, a antecipação da rematrícula, ela vem mais com esse olhar de previsibilidade, né, do gestor se organizar. E aí, quanto mais cedo você começa, mais vantagem você consegue oferecer. Então, por exemplo, se você divide em 3 etapas, a primeira etapa você coloca um prazo maior para pagar a primeira parcela da anuidade, com mais parcelas, talvez um desconto maior, ou um congelamento de tabela nessa primeira parcela. Já na segunda etapa, você pode tirar uma dessas vantagens e ficar só com outra. E na terceira etapa, você já elimina as vantagens e abre, para os alunos que estão em lista de espera ou os alunos que são novatos, e os veteranos perdem a prioridade de vaga ali. E aí, quando você vai chegando nesse final, já vem ali a necessidade de usar os gatilhos de urgência e de escassez, que são: corre que o prazo está acabando, não vai ter vaga, abrimos para a lista de espera, para causar esse senso de urgência nas famílias, e as famílias começarem a se preocupar se tem a vaga do filho garantida ou não, aí já independente dos benefícios oferecidos pela escola. E é aí que entra a oferta da Black Friday, tá? Porque já vai entrar ali no gatilho de escassez, de urgência, de tudo que a escola precisa para a família garantir a vaga se ainda não tiver aderido. Uhum.
Legal. E você falou sobre utilizar os gatilhos, né? Sobre fazer essas ações e estimulando as escolas, as famílias a poderem entender que precisa dessa urgência, mas olhando para como que isso é feito, né? Quais são os meios de comunicação, como que a escola está se comunicando com as famílias para poder fazer essa comunicação em massa, o atendimento individual, né? Então, quais são as estratégias que podem potencializar essas campanhas? Então, Lívia, nesse momento, o ideal é que as escolas já tenham feito ali uma pesquisa de satisfação, já tenham analisado a pesquisa de satisfação com as famílias e identificado quais são os principais gargalos que ela tem naquele ano, naquela entrega, se a família está satisfeita com o atendimento, com a proposta pedagógica, com o material, né, o sistema de ensino, a comunicação que é feita, igual vocês do Clipe Escola, né, viabilizam ali o canal entre gestão e equipe, gestão e famílias, professores e alunos. Isso tem funcionado? Tem ficado claro as informações? A antecipação que essas informações estão sendo enviadas está satisfatória para as famílias? Então, nesse momento, o ideal é que a gestão já tenha feito essa pesquisa, já esteja com essas respostas na mão para identificar as falhas e já esteja convidando as famílias para alinhar as expectativas, ver o que ficou ali fora do que era esperado e faça novas promessas para essas famílias para conseguir conter uma possível evasão ali, tá? Uhum. Então, os canais que a gente usa são super importantes, porque eles vão servir para viabilizar, às vezes, até conter uma evasão mesmo de uma família que está pensando em pedir transferência, ou que já está, como se diz, entre aspas, namorando outras escolas, considerando a hipótese de trocar, né? Então, os canais que a gente pode usar são os canais que normalmente a escola já tem para contato com a família. A reunião pessoal tem um valor, assim, a reunião presencial tem um valor de suma importância, o olho no olho, o tete a tete, como se diz, né? Trazer a família para perto, para um diálogo aberto, agendar horários individualmente com as famílias, mostrar que você tem disponibilidade para conversar especificamente sobre o filho daquela mãe ou daquele pai, é algo que demonstra para as famílias que o aluno de fato é enxergado como uma pessoa, né? Num tempo em que a gente fala tanto sobre protagonismo, nossos alunos não são números, a maioria das escolas tem esse discurso. É nessa hora que você mostra que realmente o aluno não é só um número, né? Legal. Aqui na Clipe a gente fala muito que campanha de retenção ela é o ano inteiro, né? O relacionamento que você tem o ano inteiro com aquela família é que vai garantir que ela queira fazer essa rematrícula, né? Você falou um pouquinho no começo de o quanto isso também é mais barato para a escola, né? Ela reter esse aluno do que conseguir um novo aluno. E tem um outro dado aqui que a gente acompanha também, é que 70% dos novos alunos matriculados numa escola, ele vem justamente de pais que estão satisfeitos e indicaram para outros pais. Então, é a campanha, o boca a boca, né? Aquela coisa que o boca a boca ele é mais forte que qualquer outra campanha que a gente consiga colocar para rodar. E eu queria saber se vocês trabalham, né, esse tipo de campanhas de indicação, e se você tem boas práticas para indicar para a gente aqui também. A campanha de indicação é excelente, né? A escola que já tem famílias que são embaixadoras, eu falo que é o sucesso do funil de vendas, né? Quando você consegue ali famílias que indicam a sua escola, ninguém indica o que não usaria, o que não gostaria. Então, quando você tem uma família que, além de converter no seu funil, ela ainda indica a sua escola, isso significa o sucesso, né? Que você faz um funil infinito ali. Eu falo que o funil de vendas da escola, ele é diferente de um funil de vendas convencional. E, então, os programas de indicação são extremamente fortes. Por exemplo, indicação de alunos que têm irmãos, né? Indicação para outras pessoas, e aí a pessoa recebeu um desconto, tanto para ela quanto para quem indicou. E às vezes a escola pergunta assim, mas será que isso é vantagem? Sim, sempre é vantagem. Você trazer um aluno a mais, você está dobrando o seu faturamento, e você pode estar conquistando um aluno ali que vai, às vezes, seguir
durante muitos anos dentro da instituição. Você não pode enxergar o aluno como um contrato anual apenas, Uau. né? Então, essas vantagens de indicação, descontos por indicação, são muito atraentes porque acabam ventilando a marca da escola, né? Ganhando mais, a escola acaba ganhando mais testemunho social, porque tem mais pessoas falando dela, vendendo a ideia dela, e isso é muito importante. O que eu tenho visto em várias escolas, Lívia, que eu faço pesquisa, é que a gente tem muitos ex-alunos que têm filhos estudando nas escolas. Então, assim, as escolas estão, né, tendo ali uma experiência de formar gerações. Isso é muito legal. Isso é um testemunho social muito forte, né, que as escolas podem explorar com muito carinho. Um ex-aluno que tem um filho que estuda na mesma instituição que a família estudou. Isso é muito gostoso, muito legal. Legal. Eu tô passando um pouco por isso, assim, porque os meus colegas de escola já estão, né, tendo os filhos já estão ali com 5, 6, 7 anos, já estão entrando na escola, e todos eles estudando na escola que a gente estudou, assim, aí eu acho, eles postam no Instagram, postam e vai dando um saudosismo, assim, ao mesmo tempo, é gostoso ver, né, que vão passar pela mesma experiência que a gente passou, assim, então eu tenho sentido, assim, um pouco disso também com os meus colegas de colégio. E olha para você ver que legal que é o senso de pertencimento, né? Ah, eu Como estudei, fica, né? fica isso é muito legal. E a escola é esse ambiente aí, de conexão emocional, de amor, de memórias afetivas. Então é muito difícil realmente associar a escola com ações comerciais. Por isso que talvez eu nem indico o nome Black Friday. Pode ser um Indica Friday, por exemplo. Legal. Pode trazer ali ideias que giram em torno da Black Friday, mas não são tão agressivas, né? Você trazer propostas ali que aproveitem a onda do momento, né? Do estímulo ao consumo, a família já está predisposta a isso, mas que não seja tão agressiva como o comércio faz, porque a ideia do comércio é de fato ser muito agressiva. Mas para a campanha de matrículas, seria uma vantagem para uma indicação ou uma bonificação extra, um desconto em uma taxa de material escolar, ou um parcelamento com mais número de parcelas, ou às vezes ganhar um uniforme, ganhar um brinde especial personalizado, né? Ou às vezes um desconto em uma mensalidade que vai vencer lá no meio do próximo ano letivo. Então, vantagens, né? Você oferecer vantagens para a família que vão estimular ali a adesão da rematrícula ou da matrícula e sem ser de forma apelativa. A minha próxima pergunta ela gera um pouco nessa linha, assim, né? De quais Deu são os spoiler. cuidados. Não, mas eu acho legal porque a gente está bem alinhado, né? Bem com o que é importante ser trazido, assim, que é um pouco de o que para as escolas parecerem que não estão barateando. E essa tua ideia que você deu do Indica Friday eu achei muito legal. E eu queria saber, assim, um pouco também do que não fazer, né? A gente deu alguns exemplos de como é que pode tratar. E aí, considerando tudo isso que você já trouxe, o que você diria que não indicaria uma escola fazer? O que eu indico, primeiro, já falei aqui, vou ser até um pouco repetitiva, mas é não fazer a coisa de forma agressiva, não tornar aquilo extremamente comercial, lembrar da essência da escola, do serviço principal oferecido, que é a educação, e que isso precisa de ter ali um alinhamento do relacionamento com as famílias. Segundo, não colocar nomes que associem muito aquela ação com prática comercial, para as escolas não ferirem um pouco aquela relação que elas têm com as famílias, né? Que eu falo que a escola, ela, apesar de ser uma empresa, para as famílias ela não precisa parecer ser uma. As famílias também não enxergam a escola como uma empresa. Então, evitar nomes agressivos como desconto, tudo pela metade do preço, palavras relacionadas ao comercial, como, por exemplo, promoção, preço, desconto. Isso não é bacana para uma promoção de Black Friday. Você pode trocar isso por palavras que são mais relacionadas a benefícios. Então, por exemplo, vantagem extra, prazo extra, parcele de mais vezes, né? Mas não algo que fale sobre baratear custos, porque isso também associa com um serviço de má qualidade. Então, se você está vendendo um serviço que está suscetível a ser vendido barato,
talvez a família pode até inconscientemente associar aquilo com um serviço que não é de qualidade. E em momento nenhum, não só na Black Friday, né? Mas em momento nenhum eu aconselho a escola a usar essas estratégias, né? De assuntos muito comerciais, muito apelativos nesse sentido. Legal. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente de algum case que você, né, participou recentemente, contasse como foi, como eram as ações antes, como elas passaram a fazer, para a gente tornar um pouco mais palpável tudo isso que a gente está trazendo aqui também. Uhum. E o que eu percebo é que justamente o medo deles está justamente em ferir a relação que é demorada para construir, né? Que eu sempre falo sobre imagem e reputação, que são coisas diferentes, você vai me entender. Mas imagem a gente constrói com pouco tempo e reputação é algo que leva tempo. Então, eles têm medo de associar a escola com algo que esteja barateando as coisas, barateando matrícula ou vagas, porque as famílias podem pensar que a escola está abaixando a qualidade ou caindo em decadência. E às vezes eu tenho desafio com os gestores até mesmo para oferecer algum brinde para estimular as famílias a responder pesquisa, porque eles ficam com medo das famílias acharem que eles estão querendo comprar opinião ou algo desse tipo. Então, isso é uma cultura que a gente ainda precisa trabalhar com muito carinho nas escolas, tanto para as famílias quanto para a gestão. Eu sinto que isso é algo que a gente ainda está engatinhando, sabe? Então, eu, Fabiana, de fato, nunca fiz uma ação de Black Friday em nenhuma das escolas que eu atendo. E se eu faria, eu poderia fazer, mas com todas essas ressalvas. Até porque também para passar segurança para a gestão de fazer uma ação como essa, sabe? De fato, se a gente olhar a grosso modo, as etapas da campanha de rematrícula nada mais é do que uma Black Friday. Tem um prazo, né? Tudo. Sim, tem um prazo limite, tem uma promoção especial, tem uma forma de parcelamento especial, tem um congelamento de tabela, tem um desconto, tem um brinde. Todas essas já são as ações de Black Friday que a gente vê por aí. E são coisas que eu indiquei aqui para a gente fazer. Mas, no fim das contas, o nome associado a uma época de queimão, de liquidação, soa um pouco agressivo para o mercado de escolas, se é que você entende, sabe? Entendi. Trazendo um pouco do resumo, assim, né, do que a gente conversou, eu estou saindo com essa sensação de que faz sentido a escola aproveitar esse momento porque tá hypado, né? As pessoas estão dispostas a comprar, elas estão na expectativa de ter descontos, mas isso precisa ser encapado com uma nova um embalagem. papel colorido. Não pode ser preto, né? Tem que ser um papel colorido para não ter essa cara de Black Friday mesmo, né? É mais ou menos isso. Exatamente, Lívia, é isso aí. É todo esse carinho que a gente... É disso que eu tô falando. O marketing escolar, ele é peculiar. A gente tem que ter muito carinho para fazer o marketing escolar, porque tanto a cultura da gestão escolar, quanto a cultura das famílias também, a forma de consumir... Eu falei sobre isso hoje no meu Instagram. A forma de consumir das pessoas muda de acordo com a persona. E quando eu falo persona, não é a persona de cada pessoa, são várias personas da mesma pessoa, porque a pessoa tem vários papéis sociais. E às vezes a gente se comporta de uma forma no trabalho, de outra forma na nossa comunidade, na nossa vizinhança, na escola do filho da gente. Eu falo que todo ser humano tem várias skins. Eu não vou aparecer aqui no meu trabalho, por exemplo, de biquíni. Ou eu não vou aparecer aqui no meu trabalho, por exemplo, mal arrumada, porque isso transmite uma imagem que não é o que os meus clientes querem ver. Eu não vou à missa, por exemplo, ou na minha igreja, com short curto, que é o mesmo short que eu usaria, por exemplo, num clube. Então, a gente tem várias personas dentro da mesma pessoa. E aí, para a escola, é a mesma situação. As famílias ali, elas têm uma expectativa com relação à escola, enquanto pais e mães, né? Nós somos pais e mães e a gente tem uma expectativa com relação àquela instituição. O mesmo pai, que pode ser um pai cuidadoso, zeloso, exigente com a educação da criança, na escola, com relação ao serviço prestado pela escola, pode ser um pai que vai no estádio e quando ele é a persona de torcedor,
Ele é uma pessoa completamente diferente, ele fala palavrão, ele xinga, ele extravasa, que é uma persona diferente. Então, nós todos temos papéis diferentes na sociedade, e esses papéis criam expectativas em torno de algo. Então, a gente tem que ter muito carinho com o marketing escolar, porque quem são as personas das famílias que a gente atende? Qual que é a expectativa que elas têm da maneira como que a escola vai comportar com relação a elas? Não sei se eu fui muito longe, assim, no que eu estou falando, mas espero que Não, tenha dado. fui acompanhando, assim, né? Quem é a persona além do pai, né? Aonde mais a gente consegue envolver essa pessoa ali, né? A gente já está encaminhando para o final da nossa conversa. Eu queria te fazer só mais algumas perguntinhas rápidas, olhando para as campanhas, né? Mesmo que ainda a gente não esteja falando necessariamente campanha de Black Friday, mas as campanhas escolares, quais são os erros mais comuns que as escolas têm hoje? Então, você chega lá e fala, ai, Fabi, a gente já tentou, mas isso aqui não funciona, a gente prefere não fazer campanha. Aonde que você olha e você fala, ó, não deu certo porque você errou aqui, ó. Olha, Lívia, essa pergunta é ótima, tá? Essa pergunta que você fez é ótima. O que eu vejo, assim, de mais recorrente e de mais grave nas escolas é a falta de organização de dados e de planejamento, tá? São duas coisas que são cruciais para o sucesso da campanha, porque quando você organiza dados, significa que você está com o controle da situação, você sabe onde você está pisando, né? Você sabe qual que é a expectativa das famílias com relação à sua entrega, você sabe onde estão seus gargalos, você sabe onde estão seus pontos fortes e fracos, para você conseguir traçar um planejamento assertivo de vendas, né? Porque matrículas são vendas, e a gente precisa entender quem é que está comprando da gente, que as famílias que estão matriculando estão comprando da gente. Então, a escola que não consegue, quando eu vou fazer uma consultoria, ela não consegue me falar qual foi a performance da matrícula do ano anterior, qual que é o quadro atual de alunado da escola. Tem muitas escolas que não sabem me falar quantos alunos tem, quantos alunos perdeu, quantos alunos rematriculou. Não sabem me falar os alunos que saíram do ano anterior, qual foi o maior motivo de evasão. Não sabe me falar em qual ponto ela está com mais carência para fazer captação. Então, para a gente sentar e fazer esse mapeamento, eu preciso dessas informações, até mesmo traçar metas. Então, a escola peca muito ao não registrar dados, controlar dados e fazer planejamento. Legal. E até a título de curiosidade, assim, o que você indica, o que você vê que as escolas estão usando para poder controlar essas informações? Aonde que esses dados estão sendo gerados, aonde eles estão sendo analisados? Desculpa. Imagina. Ainda funciona de forma bastante amadora, porque muitas escolas ainda não sabem da importância do registro de dados e de informações e de como isso pode impactar na hora do planejamento ser assertivo, porque muita gente trabalha com achismos, né? E trabalhar com achismos te dá uma margem de erro muito grande. Então, muitas escolas já vêm mais preparadas ali com uma inteligência artificial, segurando ali todo o fluxo de atendimento, conseguem implementar um CRM, né, um CRM que é ali um software de gestão de dados, né, de clientes, que organiza esses clientes, esses leads, encaminha ele pela jornada, né, para ver em qual etapa de atendimento aquele cliente está, isso é importante. E também o treinamento pessoal, que é extremamente importante, treinar a equipe, preparar a equipe para fazer esses registros, fazer a contenção de dados e distribuição desses dados, fazer, acompanhar e ter um follow-up, né, fazer uma repescagem. Então, assim, o que eu falo que é um combo, ferramentas, né, que a gente precisa ter hoje, e o cuidado com a humanização do atendimento e a capacitação dos nossos atendentes. Eu acho que esses são pontos cruciais. Legal, até olhando um pouco para esse processo todo, a gente tem aqui dentro da Clip o assistente de matrícula, né? Que ele automatiza várias etapas dessas, né? Então, a coleta de documentação para isso ser atualizado, o pai consegue, né? O responsável consegue escolher
a quinta série do período da manhã, então isso facilita para que as escolas consigam enturmar também, isso mais fácil. Ali mesmo dentro da plataforma ele já faz o pagamento, ele já gera contrato. Então essas facilidades todas, que além da gente estar dizendo que a jornada do pai vai ser muito mais fácil, a gente está conseguindo trazer dados, né, de informação, a gente consegue saber quantos pais, né, chegaram até essa etapa, quantos pais chegaram até a assinatura de contrato. Então a gente consegue oferecer ferramentas que deixem a escola com mais segurança e mais estratégia para essas etapas também. Então, achei muito legal que você trouxe sobre essas questões, porque a gente também consegue colaborar nesse ponto, tá? Maravilha, maravilha. Uma ferramenta ajuda muito, né? Com Tira certeza. a sobrecarga da equipe, a equipe consegue fazer uma entrega mais otimizada, uma entrega mais saudável, né? Mais Quando ela não focada tem no... manualmente. Exato, mas a gente consegue garantir que a equipe ela esteja mais focada na experiência da família quando ela vai visitar. Isso, Né, que a gente exatamente. sabe que essa experiência da família, nesse primeiro contato, ela é extremamente importante. Então, se a gente está tirando a sobrecarga de ter que estar lidando com organização de documento, emissão de contrato, emissão de boleto para pagamento e tudo mais, a gente está dizendo, olha, escola, fica tranquila, vai lá, atende a sua família, atende com qualidade, encanta a sua família, que o resto a gente consegue automatizar para você, né? Então, isso faz muita diferença na experiência das famílias também ali, né? Exato, isso mesmo, é isso mesmo. Legal. E eu queria te perguntar uma mensagem final, assim, para os gestores que nos acompanham, olhando para essa etapa de campanha, de necessidade de matrículas, de trazer mais alunos, qual que seria a mensagem final que você gostaria de deixar? A minha mensagem final é que para os gestores não pirarem, porque essa época a gente tem vontade de pirar mesmo, e que se a gente conseguisse organizar, assim, ao longo do ano, os dados, as metas, e ter um planejamento de forma mais antecipada, o processo todo fica mais suave, né? Não existe escola que não tem medo de não matricular, não existe escola que não tem medo de perder aluno, não existe escola que não erra, que não tem alguém que não faz a sua parte dentro da equipe. Então, o planejamento ameniza todas essas dores da gestão escolar. Então, o que eu aconselho é preparem-se para a campanha de matrículas, monitorem a campanha de matrículas, para você ir conseguindo fazer as conduções dentro dentro daquele processo e fazendo ajustes, né? E deixe fluir de acordo com o que você pode, sem se preocupar tanto, né? Para que esse processo seja suave, desde que você ofereça todas as ferramentas para a sua equipe, favoreça a sua equipe com capacitação, e tudo que for necessário. Legal, Fabi, muito obrigada por compartilhar um pouquinho mais do seu conhecimento com a gente. Sempre muito ricas as trocas que a gente tem. Acho que você sempre traz insights bem legais para os nossos gestores, principalmente porque a gente está falando de uma área onde muitos gestores eles têm medo, né, de entrar, que é essa área comercial, essa área do marketing, de perder esse carinho que a escola precisa. Então, para a gente é muito importante conseguir levar esse nível de conteúdo para que eles se sintam seguros de aplicar as ações, né, para que eles possam ver os resultados aí acontecendo também, garantir turmas cheias em 2026, todo mundo, né? Obrigada, Fabi. Espero Eu que te que tenha agradeço, sido Lívia. bom Foi para um você prazer também. trocar essas ideias com você. Tá um prazer estar sempre junto com vocês aí da Clipe Escola. E é muito bacana essas trocas. Eu agradeço muito o convite, tá? Obrigada. E você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Se esse episódio te ajudou, te inspirou em novas ideias, compartilha também com seus colegas e educadores. Nós nos vemos no próximo Clipecast, com mais assuntos que transformam e inspiram a educação.